Bom, na visão da psicanálise, tecnicamente nós chamamos como uma passagem ao ato. É quando a pessoa tem um sofrimento tão grande que a única maneira que ela vê de fugir desse sofrimento é exatamente acabando com a sua vida. E que tem muito a ver justamente com o aspecto do mundo que nós vivemos, como depressão, como pressão, como muitas vezes remorso também pode acontecer, e infelizmente hoje cada vez mais o suicídio levado pelo uso de drogas. Ele quer acabar com esse sofrimento que ele tem, que ele não vê outra forma de acabar com o sofrimento a não ser terminando com a própria vida. Na realidade, na grande maioria das vezes que a pessoa usa drogas, ela tem depois do efeito, de passar o efeito da euforia, ela tem um estado depressivo. E esse estado depressivo é que muitas vezes faz com que ela volte a usar de novo a substância, para que desapareça essa sensação desagradável. E isso pode ir se somando e que chega um determinado momento que não tem mais, que não passa mais essa sensação de depressão. E aí então quando a pessoa faz o ato que é o suicídio. Na realidade, você tem na maioria das vezes que é um processo depressivo. Então esse processo depressivo a pessoa pode perceber, quem está junto, quem está ao redor, que sempre é uma possibilidade de um suicídio. Então tem que haver um cuidado. E esse cuidado ele precisa ser medicamentoso, mas também acompanhado com a psicoterapia. Porque quando a depressão é de origem emocional, o remédio em si ele vai servir para diminuir a sensação desagradável, mas o que vai resolver é exatamente a terapia. Agora você tem casos em que a depressão é de origem fisiológica, então aí a medicação ela é necessária para que possa se consertar aquela substância que está faltando no organismo da pessoa que leva à depressão. Então é importante que sempre esse processo depressivo seja acompanhado com um processo terapêutico. Nós temos, por exemplo, problemas nos neurotransmissores, né? O nosso cérebro ele precisa dos neurotransmissores para funcionar de forma adequada, então muitas vezes nós temos problemas nos neurotransmissores, então precisa de repor esses neurotransmissores. Outras vezes são problemas hormonais, principalmente nas mulheres, então os hormônios muitas vezes provocam um estado de depressão. Mas eu calculo, né, porque não existe uma estatística, eu calculo que a grande maioria seja exatamente emocionais, que são aquela soma das nossas perdas que nós vamos tendo ao longo da vida e que nós não estabelecemos o luto, que é o que curam as nossas perdas, nós não estabelecemos de forma adequada. Então o luto acaba se transformando em melancolia e a melancolia passa a ser então um processo depressivo. Entrando na internet, né, você tem uma série de números, mas que não são oficialmente, né, comprovados. Mas se diz que de cada 4 suicidas, 3 são homens, né? E que existe também aqueles que tentam o suicídio como uma forma de chamar atenção. E esse na psicanálise nós chamamos acting out, né? A pessoa faz um auto, ela não passa ao ato. Então essa pessoa, segundo essas estatísticas, de cada 4 que tentam e não conseguem, 3 são mulheres. Procurar ajuda terapêutica, né? E o terapeuta, se ela não estiver fazendo uso de medicação, vai encaminhar para o profissional que é necessário, que normalmente é o psiquiatra, para que possa ser medicamentada.